Olá, sejam todos bem-vindos. Estou grato a você por estar acessando ao canal A Voz da Bíblia Sagrada. Agradeço a Deus pela sua vida. E neste momento quero também pedir a você que você, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, melhor ainda, continue assistindo. E se gostar do vídeo, também dê o seu gostei, certo? É muito bom quando a pessoa faz isso porque ajuda ao canal, tá bom? Então, como você já sabe, esse canal tem muita coisa boa para você, cursos, palavras importantes, mensagens boas. E hoje vou direto ao assunto aqui, como estamos na semana da Páscoa, eu quero trazer para você aquela saudação hebraica Shalom, essa Sameach, ou seja, olá, boa Páscoa, né? Então, vamos falar sobre esse assunto tão importante, porque há pessoas que ficam na dúvida, quando chega a época da Páscoa, como carne, não como carne, só devo comer peixe, o que devo fazer e tal. Então, eu vou trazer aqui duas conotações: a Páscoa judaica e como ela foi celebrada no Êxodo e como é celebrada hoje, e a Páscoa cristã, trazer aqui com toda segurança para você não ter mais dúvida, tá bom? Então vamos aqui diretamente ao que interessa, o termo Pessah, né, que é esse termo que eu botei aqui em hebraico, Pessah, ou Pessa, né, alguns judeus pronunciam mais Pessa, né, nada mais é do que passar por cima, né, significa passar por cima. Então, quando você lê o Êxodo, você percebe que ali foi celebrada a primeira Páscoa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, certo? Mas o que é que aconteceu? Os judeus eram escravos, né, do Egito há já 400 anos. Deus levanta Moisés para libertar o povo, e aqui tem muita coisa, tem filmes bonitos sobre isso, a passagem do Mar Vermelho, a saída do Egito, eh, Deus aqui em frente ao Mar Vermelho, aqui depois os judeus já passando o Mar Vermelho, a água, o mar se abriu ao meio, é muito milagre, muita coisa. E aqui eu coloquei alguns elementos, né? A primeira Páscoa ela foi celebrada apenas com 3 elementos: a carne do carneiro assado, né? As ervas amargas e o pão asmo, certo? O sangue do carneiro não poderia ser comido, proibido para o judeu comer sangue, e então era colocado na verga da porta, porque iam ser mortos os primogênitos do Egito, e então o anjo do Senhor, quando viesse, que visse o sangue aqui na verga da porta, ele passava por cima daquela casa e não matava o primogênito. Bom, então, mais ou menos resumido o que temos a dizer sobre esse assunto. Agora vamos aqui, como foi celebrada a primeira Páscoa. Você pode pegar a sua Bíblia, é claro, aqui eu alguns termos em hebraico, e abrir em Êxodo, capítulos 12, verso 1 a 24, e ali você vai ver como foi celebrada a Páscoa. Então você vai perceber que os elementos eram apenas 3, né, naquela Páscoa, porque eles estavam fazendo isso é, às pressas. Então, tudo era feito à pressa, às pressas, não podia de forma nenhuma ter muita coisa, mas foi feito baseado nesses elementos que eu estou trazendo aqui, né? A carne do carneiro aqui, vendo aqui, que é o baçar, né? Baçar, carne de carneiro. Aqui o lechem, que é o pão, só que aqui ele está com o título de matzá, porque matzá, no hebraico, significa pão sofrido, né? Então, e é asmo, né? Pão asmo é matzá. Então, o pão comum no hebraico é lechem, certo? Lechem. Mas o pão sofrido ou o pão asmo, que simboliza a Páscoa dos judeus, é o matzá. Aqui, termo em hebraico.
E aqui também as ervas amargas, né? As ervas amargas também, que é o carpaz, né? O carpaz, é o termo hebraico, carpaz. Carpaz significa vegetal amargo, vegetal verde, né? Carpaz. Mas essas ervas, elas têm que ser amargas, porque simbolizavam duas coisas interessantes. Já apontava para a vida de Cristo. A carne do carneiro, que deveria ser comida assada, apontava para o Cristo, que é o Cordeiro de Deus. O matzá, né, também apontava para o Cordeiro, que é o pão da vida. E aqui, as ervas amargas simbolizava o cativeiro do Egito que os judeus tanto sofreram. Certo? Então, eles precisavam ter isto na lembrança, e então foi ordenado lá no Êxodo que eles fizessem isso perpetuamente, enquanto existisse. Vamos em frente para nós entendermos mais sobre Páscoa, né? Bem, essa foi a Páscoa, essa tela anterior foi a Páscoa do Êxodo, né? Foi apenas com 3 elementos. Mas como os judeus celebram a Páscoa nos dias de hoje? Então, os judeus hoje eles têm muitos elementos, né? Eu vou destacar apenas aqui carpaz, né? Que é a amarga, o matzá, que é o pão, fermento, e destacar aqui no meio eles não vão tirar nunca isso do cardápio da Páscoa, certo? E claro, e aqui a carne do carneiro. Bem, mas tem muitos outros elementos, né? Muitos outros elementos aqui que agora os judeus acrescentam, eles são ricos, né? Agora não é mais o pão do pobre, né? Então tem muita coisa, eu não vou falar sobre todos esses elementos, porque tem o nome deles em hebraico, conheço todos eles, mas não vou falar pelo seguinte motivo, porque demora muito, né? Então vamos em frente, que tem muita coisa para se ver. Mas hoje, o que acontece é o seguinte: hoje existe o Haggadah Shepessah, né? E Haggadah Shepessah, ou Shepessa, né? Shepessa, Haggadah Shepessa, conforme os judeus pronunciam. É, é simplesmente um livrinho, eu tenho várias versões dele, coloquei apenas 3 versões aqui, mas eu tenho várias versões desse livrinho e tem todo o ritual de celebração da Páscoa e conta toda a história do êxodo dos judeus, né? Então, esse livro é importantíssimo para quem quer observar a Páscoa conforme os judeus observam, certo? Então, vamos em frente para a gente entender direitinho. E nesse livro aí tem todo o ritual, certo? É muito grande, são 15 itens, né, desse ritual. Eu vou apenas resumir, trazer os mais principais. Começa com o Kiddush, né? O Kiddush, esse termo aqui em hebraico, que é relativo ao vinho, né, o vinho vermelho. Então, primeiro passo, enche-se o primeiro copo de todos os participantes com vinho vermelho. Quem não pode tomar vinho, pode tomar suco de uva. Deve-se encher o copo até a borda, ou seja, aí esse copo ele não está cheio até a borda, mas eu quero fazer essa observação que o ritual judaico tem que encher até a borda. Em algumas comunidades, costuma-se que cada um dos participantes encha o copo do outro, isso é uma demonstração que os judeus não são mais escravos, agora eles têm liberdade e deve ter essa fraternidade judaica, né? E depois disso recita-se a bênção do Kiddush, que é: bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. É aquele mesmo termo hebraico, né? Baruch, Atah, Elohenu e assim por diante. Então, ele é o Rei do Universo, bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo. Então, vamos em frente aqui para a gente
Continua. Aí vem o chats, né? Que é lavar as mãos sem embelachar. Passe o netilá, Yadaí, despejando água 3 vezes na mão direita e 3 vezes na mão esquerda, de forma que lave desde os dedos, começando pelas pontas dos dedos, é claro, até os pulsos. Isso é uma purificação. Esta netilá é feita para poder comermos o carpaz. Como o carpaz é comido com a mão, ele é mergulhado com a mão na água com sal ou água com limão, então é necessário que a mão esteja purificada, limpa, né? Então, consumo de alimentos molhados e sem uso de talheres requer netilá. Ou seja, netilá é um processo de purificação das mãos, tá bom? Então, vamos em frente para a gente ver outros rituais interessantes, né? Bem, o que é o carpaz, né? Carpaz, esse termo aqui do hebraico, né, que você está vendo aqui. Carpaz, ele é comido da seguinte forma: mergulha-se o carpaz, é, mergulha-se o carpaz é, na água com sal, na água salgada ou vinagre ou água. Tem ainda quem costuma mergulhar na água com limão. Depois disso, recita-se uma bênção. Que bênção é essa, né? A bênção é Baruch atah a Elohenu melech haolam, ou seja, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da terra, certo? E então, e por diante. Vamos nós. Quebra-se o matzah, agora aí é o yachatz, né? Yahatz, hebraica, aqui o termo hebraico, yahatz. Quebra-se o matzah, que é o pão, né? Do meio em 2 pedaços. O pedaço maior é reservado para ficomir, que é um outro passo, né? Deve ser embrulhado num guardanapo. As partes menores é recolocada entre as duas matzot, certo? E o condutor do CD, aquele cara que está fazendo a celebração, coloca o afcomi num guardanapo, ou seja, o pão que sobrou, e cada um dos presentes coloca no ombro direito e passa-o para o ombro esquerdo, e recita um salmo de 12:34. O restante do pão sem fermento fica atado às vestes, conforme orientou Moisés, né? Então aí está, é interessante, né? Eu estou fazendo bem resumido aqui, mas depois eu vou passar uma lista, né? Que está lá no Haggadah Shepessa, né? Para você ver. Agora, o que se segue, né? Aí vem o Magid, aqui a expressão, né? Magid, expressão no hebraico aqui. Neste momento começa-se a contar sobre o êxodo. Aí é onde começa a se ler o Haggadah, Shepessa, né? O livrinho. Neste momento começa a se contar sobre o êxodo do Egito. Devemos ter a intenção de cumprir o preceito positivo da Torá, contar sobre o êxodo na noite do Seder, ou seja, o momento da ceia, né? Embora o condutor do Seder, ou seja, Seder que é o ritual, o momento da ceia, recite o Haggadah em voz alta, é correto que todos os participantes repitam, recitando o Haggadah, mesmo que em voz baixa. Então, eu resumi mais ou menos aí, para não ficar um vídeo muito longo, e vou agora passar para você aqui os 15 rituais, aí você pode até anotar, né? Ou então, se você quiser, eu mando esses livros para você, eu tenho várias versões dele.
O teor é o mesmo, apenas muda os tradutores, né? Eu tenho ela tanto em hebraico como em português. Eu posso mandar em PDF para você. Então aí estão aí os 15, né, passos, né, tá, no Haggadah, certo? Haggadah é aquele livro. Então vamos em frente. Bem, agora para concluir, quis fazer um vídeo rápido, né, para você não perder tanto tempo na frente da tela. É, Vimos como os judeus comemoraram a Páscoa, ou seja, sua, a sua saída do Egito, lá em Êxodo, né? E coloquei os textos para você. Agora, vimos como os judeus comemoram hoje, e agora, como nós cristãos comemoramos a Páscoa. Uma coisa que eu quero dizer é que nós cristãos estamos livres de um ritual de Páscoa, muito embora aceitamos a ideia de ser um momento de reflexão, esse momento da Páscoa, né? É determinado para a Páscoa, e os judeus determinam, o Brasil também tem essa data. É, mas, conforme está em Mateus 26, 17 a 30, e Lucas 22, 7 a 38, nós cristãos consideramos que Cristo já é a nossa Páscoa. E eu não vou me delongar, você pode abrir a Bíblia e ler esses capítulos, certo? Cada um desses evangelhos, mas eu quero só chamar a atenção para você em que algumas Bíblias, a maioria delas, em Lucas 22, 7 a 38, tem o seguinte título: Jesus celebra a última Páscoa. E no finalzinho, tracinho de Santa Ceia. Ou seja, o que quer dizer, o que aqueles que traduziram a Bíblia e colocaram esse título, eles entenderam. Na verdade, a Páscoa dos judeus tinha que se matar um animal, assá-lo, né? Derramar o sangue fora porque não podia ver o sangue, e fazer todos aqueles rituais do Velho Testamento com os 3 elementos apenas, lá na época do Êxodo, e depois, hoje, os judeus fazem todo esse ritual, a Páscoa, e nós cristãos não estamos sujeitos, né, a fazer tudo isso, porque Cristo é a nossa Páscoa. Quando os escritores, os tradutores dessas versões da Bíblia, eles colocaram assim: Jesus celebra a última Páscoa, ou seja, a Santa Ceia, no título dessa leitura de Lucas 22, 7 a 38, eles entenderam perfeitamente de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a partir daquela Páscoa que Jesus celebrou, não seria mais, para quem crê em Cristo, necessário celebrar a Páscoa, matar nenhum animal, porque Jesus consumou, né? Consumou o ato de eliminar o pecado do mundo através da sua própria vida. Deu para você entender agora porque nós cristãos não somos sujeitos a uma celebração de Páscoa? Aí a pergunta é: só pode comer peixe? É interessante, né? Porque criou-se esse costume. Tenha cuidado, porque isso é algo comercial. Eu não vou agora adentrar o assunto, eu tenho toda a história disso, quando isso começou, e foi justamente para dar lucro, né, a algumas empresas, mas muita gente compra o bacalhau, né, na época da Páscoa, porque não posso comer carne e tal. Tudo isso é balela. A palavra de Deus, que é a verdade, não diz nada disso. Pelo contrário, os judeus celebraram a Páscoa com carne, carneiro assado. E ainda hoje celebram, né, vários elementos, conforme você viu, celebram com carne. Então, não precisamos estar atrelados, né, a esses costumes, porque somos cristãos, somos libertos, Cristo é a nossa Páscoa, e Ele deve estar presente em nossa vida, em nosso coração, constantemente. Então, claro, nesse momento, temos também a nossa forma de reflexão, de refletir o que é a verdadeira Páscoa, que é Cristo, né? Como devemos nos portar como verdadeiros cristãos, mas não
precisamos estar atrelados aos rituais que eu já acabei de mostrar para você aqui, tá bom? Então, é isso aí que você ouviu e viu, né? Então, o canal A Voz da Bíblia Sagrada, ele traz sempre informação correta, concisa, informação de forma bastante basilada na Bíblia, certo? Então, é isso. E se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, porque é muito útil para a sua vida cristã. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Até a próxima.